Dar uma arrumadinha aqui. Olá, queridos amigos, irmãos, ah, amigos que primeira vez estão aqui com a gente, uns que a gente não vê há algum tempo. Queria desejar primeiro um Happy Father's Day, né? Ontem foi o Dia dos Pais nos Estados Unidos e, e ser pai é uma dádiva, né? Ser pai é uma bênção divina e é uma lei da reprodução. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Relacionamentos familiares e percepção mental. A gente vai entender um pouco mais o que eu posso fazer da minha parte para que melhore o meu ambiente familiar. O que a lei da reprodução vai trazer para a gente nesse momento. A semana passada, o nosso querido irmão Humberto Fabre trouxe a palestra A Importância da Mudança do Homem. E é engraçado, quando a gente fala um pouco, ou quando a gente faz uma palestra, ou quando a gente faz uma reunião, né? Palestra é um nome que se dá. A gente entra nesse personagem. A gente acaba usando isso no nosso lar. Então, assim, eu convido a todos que tiverem a oportunidade, a vontade de tentar ler, porque o primeiro ouvido que vê é o nosso. É a primeira coisa que vem é a nossa mente. Então, que é uma continuação, né, dessa palestra da semana passada, a mudança. Nós temos que mudar. Para a gente progredir, a gente tem que mudar. Joana de Ângeles, como a Lívia falou aqui no começo, ela não alivia. Não adianta. Esse capítulo 4, que é a lei da reprodução, ele é um dos capítulos mais curtos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque não tem conversa. Não tem. O que você acha, o espírito acha, não acha. Ele tem respostas. Ele tem respostas diretas e respostas assertivas. É isso que a gente vai ver hoje. Né? Nossa conversa vai se dar um pouquinho com o Livro dos Espíritos, onde eu me baseei bastante. Eu acho que só o Livro dos Espíritos, por si só, já daria essa palestra essa noite sem problema nenhum. Né? Sem a necessidade de outras leituras complementares. Mas aí entra na parte da reprodução, do casamento, do homem e mulher, né? E eu vou dizer para vocês, se vocês forem na internet, no Google, e procurar relacionamento, Jesus, tem milhões de artigos sobre como fazer, como não fazer, uns falam, outros não falam, o que você pode fazer, o que é bom, o que é ruim. Então a gente procurou juntar essas informações mais básicas e ficar simples. Né? Não adianta a gente querer um relacionamento lá se a gente não conseguiu arrumar aqui. Então vamos começar pela base, tá? E essa base, quem puder apagar uma luz dessa, por favor? A evolução da humanidade. Eu achei essa foto interessantíssima, né? Onde a gente começou, né? Lá atrás, e quando a gente vai voltar para trás. A gente começou envergado e a gente vai terminar envergado. Porque é uma evolução, ou não, né? Do mundo. No começo, nós éramos primatas, nós tínhamos duas características: alimentar e reproduzir. Só. O homem, quando digo homem, digo o ser humano, ele era capaz de fazer duas coisas: caçar para comer e reproduzir para continuar. Jesus nos deu essa oportunidade do crescimento através daquele primeiro homenzinho lá atrás, onde nós tínhamos que continuar, né, a evoluir. E nada mais certo do que começar do básico, começar do primário, começar do grau mais baixo que a gente pode começar. Porque a gente solidifica uma base. E os nossos relacionamentos também são assim. Depois a gente foi melhorando, foi esticando, foi aprendendo novas técnicas. O reproduzir já não era mais, e comer e alimentar não era mais só a coisa mais importante. A parte de você desenvolver, né, a leitura, o intelecto, a parte de você colonizar, de você criar estratégias, foi até uma parte da evolução. Daí para frente a tecnologia tomou conta.
né? O meu trabalho no mundo de fora é tecnologia e a gente não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar a tecnologia. Ela é impressionantemente rápida. Então, essa foto mostra muito o que a gente precisa tomar conta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que as pessoas ou a vida antigamente eram mais felizes? Levanta a mão, por favor. Quem acha que antigamente as pessoas eram muito mais felizes? O, os avós, os bisavós? Por que vocês acham que eles eram mais felizes? Tinha menos tecnologia. Sim. A interação com pessoas era o touch a tete de humano era melhor. O estresse eu não sei, né? Cada um no seu nível de estresse da sua época, mas as pessoas eram mais felizes. Mas a gente vê assim, por que elas eram mais felizes? Por que elas tinham essa? A gente vê até quando eu era jovem, nós sentávamos na calçada em São Paulo. Em São Paulo, não sei quem é de São Paulo, mas São Paulo, sentar na calçada era uma coisa, hoje em dia, fora da realidade. Primeiro, porque não tem muito mais calçada, e segundo, porque se você senta, você não tem a cadeira depois. E os caras te levam até a cadeira em São Paulo. Mas por que isso por que a gente, aonde a gente mudou? O que aconteceu? A família era uma família, achei essa foto também demais, era uma estação de trem, uma família era gigantesca, não tínhamos televisão, né? Meu pai contava uma história que ele foi uma das primeiras pessoas do bairro que tinha uma televisão preto e branco. E tinha um desenho chamado. Quem não precisa levantar a mão, né? Só escuta o nome do desenho. Nacional Kido. Eu fui procurar depois. Eram esses cartoons de japonês, muito interessante. E eles se juntavam à tarde na casa dele para assistir esse. Então, era feliz? Eu não sei se era feliz. Era diferente. Isso é fato. Agora, a felicidade é um ponto de vista, é uma percepção mental. Eles eram felizes naquela época, como muitas pessoas são felizes hoje. Depende daquilo que você faz com o seu tempo, depende daquilo que você faz com a sua vida. Aí eu coloquei assim, será que a gente era mais... as coisas mudaram tanto assim que a gente se perdeu no meio do caminho? Eu não sei, mas para esses bichinhos foi ruim. O gatinho sentava em cima da televisão, aquelas de tubo, grandonas, né? E agora elas estão na plasma. Coitado, não tem onde sentar. Ele vai ter que sentar no sofá. Porque ele falou assim, e agora, onde eu vou sentar? A gente começa, como eu falei, a lei da reprodução, que é o capítulo 4, ela tem pouquinhas perguntas. Então a gente começa com... Eu vou ficar bastante nesse livro, porque ele tem um guia. Tá? A gente vai entender isso mais para frente. Então, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso o Kardec pergunta para os espíritos. Quem quiser saber mais, está no livro dos espíritos, perguntas 686. Ele fala assim, isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A gente acha, às vezes, que pergunta de Kardec, ele fala assim, será que ele realmente perguntou isso? Será que ele falou? Para que ele perguntou o negócio? Por que ele acha... Ele fazia uma escala ele desenhava um ponto a ponto para chegar onde ele queria chegar. Então, o espírito responde, isso é verdade, isso é evidente, sem reprodução, nada. Então, a gente precisa reproduzir. Fato. Os animais reproduzem, as plantas reproduzem. Uns dizem que pedras também têm uma certa vida, que elas mexem. Madeira, depois até dela trabalhada, ela desenvolve. Então, assim, o mundo está em evolução. Aí ele vem com uma segunda pergunta e também é 8-9. Os homens atuais são uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? Foi uma pergunta mais ou menos também do mesmo segmento, né? Uma pergunta meio que óbvia. E o Espírito responde, são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então a gente começou lá atrás, naquele ser envergado, e a gente está voltando. E a gente só está voltando porque nós estamos
desenvolvendo. Nós estamos reproduzindo. A gente precisa do outro, né? E vocês vão ver nas próximas perguntas, nós precisamos do outro para crescer, para evoluir. Ninguém, se alguém acha que sozinho vai para algum lugar, esquece, não vai. Você não vai nem para a praia sozinho. Você não consegue nem se virar sozinho. Então ele vem falando, o Kardec diz, né? Que somos evoluções e somos espíritos que vêm se evoluindo. Aí a pergunta 693, né? A gente está vendo que está seguindo uma sequencinha de perguntas. As leis e os costumes humanos, gosto de refrasear humanos, têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução? São contrários à lei natural? Os humanos, tá? Aí o espírito pergunta, responde: tudo que entrava, né? Que trava, que não deixa evoluir, a marcha da natureza é contrária à lei geral. Então a gente não pode deixar. A gente, as leis humanas podem mudar? A lei humana muda, ela é mutável. Ela pode fazer o que ela quer, só que ela não pode travar o crescimento natural das coisas. Aí é onde você está indo contra a lei de reprodução. Então, enquanto você tem o seu livre-arbítrio, enquanto nós temos a oportunidade de decidir o que a gente tem que fazer, a gente não pode travar isso. Né? A gente não pode travar, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é o travar, né? O que é o que essa pergunta quer dizer. Entretanto, ele continua na mesma pergunta, ele vai na parte A dessa pergunta. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies. E o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Então, quer dizer, um homem vê que aquilo que está crescendo ali não é bom. Não é bom para uma criação. A gente usa muito na criação de gado. Então, a gente tem aquela coisa que é nociva para aquele tipo de animal. Se o homem ceifar, é um ser vivo, certo? É uma coisa que tem vida. E aqui está falando que não pode. Né? Então, opa, não pode ceifar a vida. Então, quer dizer que está errado? O Espírito responde: Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas ele não deve travá-la sem necessidade. E a resposta continua. Então ele fala assim para o homem: você pode travar, você tem o poder, você tem o poder de decisão. É assim que a gente faz a nossa vida hoje. Nós temos o poder de decisão. Eu tenho o poder de decidir e acordar cedo e trabalhar. Eu tenho o poder de ficar dormindo até meio-dia. Eu tenho o poder de não escolher certas coisas. Mas porque Deus nos deu essa oportunidade de a gente ter a opção, mas a gente precisa tomar cuidado. Isso acontece, se eu perguntar aqui, são inúmeros casos que a gente vê no dia a dia, que a gente hoje não consegue, que nosso poder de decisão, a gente vai errar? Com certeza. Então eu não vou decidir porque eu posso errar, eu posso acabar ou entravar, ou eu posso prejudicar alguma coisa com a minha decisão. Sim, você pode. Mas se você fizer do coração, se você fizer com um objetivo, eu sempre falo em casa, o meu problema não é não errar, o meu problema não é errar, o meu problema é não fazer. Eu prefiro que você erre tentando, eu falo para os meus filhos, né? Eu prefiro que você erre tentando do que você não faça por medo de errar. Então, é isso que Deus trouxe nessa lei de reprodução. Faz, traça uma regra, faz um estudo, faz um objetivo, estratégia, e aí você vai chegar onde você precisa. Continuando, agora vem. Essa palestra foi, quando eu comecei a ler, né, ela é toda baseada na continuação do livro do Dr. Sérgio, que é o capítulo de reprodução. Que ele lendo esse capítulo, né, lendo esse capítulo do livro dele, eu falei, nossa, vou ter que falar de relacionamento, casamento. Aí eu falei com uma irmã nossa docente, eu falei assim, caberia muito mais para você, né?
esse tipo de conversa que você é tem muito mais o tato desse. Então, mas eu acho que isso serviu para mim, né? Serviu para mim entender e entender várias coisas, algumas fichas que foram caindo. E na pergunta 695 diz: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? É contrário a essa lei natural? Os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é necessário. Tá? O casamento é necessário. Por quê? Porque a gente precisa reproduzir. De novo, a lei de reprodução no livro dos espíritos ela é clara. O homem é até, a gente vai ver depois, é até anticaridoso isso, você não praticar a lei da reprodução. E aí a pergunta continua. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Se não tivesse casamento, acabou. Ó, a partir de hoje, não pode mais. A resposta é clara. O retorno à vida animal. Então, vocês estão percebendo que a resposta do livro dos Espíritos ela é clara. Ela não tem rodeio. Mas você pode não... A sociedade pode não querer mais ter casamento? Pode. Mas aí você vai voltar para lá. Retorno à vida animal. Você vai voltar porque não vai ter mais a parte da reprodução. Vão acabando, a humanidade vai se dissipando, vai acabando e a gente não tem mais a evolução. De novo, a gente teria que ter alguém sempre, né? Teria que ter sempre uma continuidade desse projeto de reprodução. E o casamento é a primeira porta para ela. Na pergunta 697, então ele continua. Esta lei da natureza, esta está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só a natureza são imutáveis. Ele responde, ele reforça a pergunta acima. E se acabar, volta para a vida animal. E se é uma lei natural ou uma lei humana? Lei humana. Porque a lei natural já está aqui em cima, vai voltar. Ponto. Kardec acho que não estava muito convencido ainda, né? Ele continuou ainda investigando um pouco mais para ver se ele realmente se isso podia realmente acontecer e isso podia realmente acabar com a evolução do ser humano. Aí eu encontrei em Mateus, vou até pedir para ler por aqui, em Mateus capítulo 9, dos versículos 4 ao 6, ele fala assim, ó, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nem não separa o homem. O casamento, quando a gente tem que levar em consideração alguns pontos da Bíblia, tá? Linguagens coloquiais da época. Quando junta duas pessoas, vira uma pessoa só. Quem acha que quando você se casa, você vira uma pessoa só? Não. Evidentemente não. O que é até difícil. Oi? Mas você vai ver por quê. A gente interpretando um pouquinho, né? Porque a gente tem que, apesar da Bíblia ser um livro muito claro, a gente interpretando um pouquinho, o que ele quis dizer? O que ele quis dizer é que quando o homem e uma mulher se juntam, a carne são os filhos. Então você vira um só. Você vira um objetivo só. Você vira um canal só. É isso que interpretando os dizeres de Mateus, ele quer falar. Ele não está dizendo para você se anular, ou você ser uma pessoa diferente, ou se você e seu marido, ou sua esposa, tiverem a mesma, se partilharem e juntarem. Não, nós temos que ter as nossas individualidades. Nós precisamos de ter o nosso caminho. Cada um veio com um caminho. E aí eu coloquei essa mãozinha. E aí eu perguntei assim, enquanto duas pessoas se juntam, elas se tornam uma pessoa só. Gente, de novo, a gente não pode se anular. Nós não podemos deixar, porque nós temos uma evolução a cumprir. Se a gente se anula, via de regra, a coisa não funciona.
tá? A gente precisa ter as nossas individualidades. Quando nós temos as nossas individualidades, nós temos o crescimento do casamento. Nós temos o crescimento da pessoal. Nós temos o crescimento dos nossos filhos. E não sei vocês aqui, mas na minha casa, eu e minha mulher somos completamente diferentes. Hoje, antes de sair, eu estava em casa, eu falei assim, minha filha, vamos no centro? Hoje é a palestra do papai. Ah, pai, hoje não. Tô afim não. Poxa, vamos dar uma força, né? Liguei, meu filho estava no trabalho, eu falei, filho, 7h15, ah, pai, sai 6h30. Minha mulher falou assim, já é muito diferente mesmo, né? Eu falei, por quê? Porque ela falou, se fosse a minha palestra, eu morreria de vergonha de falar na frente dos meus filhos e do meu esposo. E eu falei assim, é por isso que a gente está junto. Porque nós somos diferentes. Se nós gostássemos das mesmas coisas, talvez seria boring. Boring, pode ser boring. Pode ser competitivo demais, né? Ia haver uma competição, alguma coisa acontecer. Esse pode ser um pouco mais competitivo. Então, nós somos diferentes um dos outros. E, e aí eu coloquei, continuando no Livro dos Espíritos, o celibato seria o solteiro, né? Voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Então ele está falando assim, quer dizer então que o solteiro ele tem Deus fala assim, não, ele está se abdicando do casamento, ele vai ser puro, ele está se purificando. Nessa encarnação ele viu que ele não pode casar, né? Os espíritos respondem, não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Palavras pesadas, né? Porque aí você vem pensar, poxa, eu sou solteiro. Quer dizer então que eu sou egoísta? Não, não. Existem pessoas, cada um tem o seu caminho a seguir. Existem pessoas que vieram para fazer uma missão. São pessoas, um exemplo, Chico Xavier, nunca casou. Mas ele era uma pessoa que veio, que não praticou a lei da reprodução? Não propriamente dito fisicamente, mas que ele salvou uma parte de alma de se prejudicar mais, ele se salvou. Então, entendam-se que o celibato, ele é um egoísmo quando é voluntário. Quando a gente escolhe, porque a gente não quer, eu vejo o casamento deles ali, ó, chato, briga, Ave Maria, e o que a gente faz? Né? Então, isso aí é uma opção. E o celibato não é parte de certas pessoas um sacrifício com o objetivo de devotar mais inteiramente aos serviços da humanidade? Então, quer dizer, então a pessoa fala assim, eu não vou casar, mas eu vou, porque eu vou ser um missionário, eu vou ajudar as pessoas do mundo inteiro. O Espírito responde, isso é bem diferente. Você está falando de um sacrifício, né? Lembrando em Chico Xavier, eu disse por egoísmo. Então, ele foi bem claro. A opção de a pessoa ficar solteira ou a pessoa não praticar a lei da reprodução, por egoísmo, ela é condenável. Todo sacrifício pessoal é meritório. Quando é para o bem, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, quer dizer, voltando no exemplo de Chico, ele ganhou um pouco de merecimento na Terra, na passagem dele? Com certeza. Ele casou? Não foi necessário. Por quê? Porque ele fez um sacrifício que foi meritório, que foi de merecimento dele, e ele teve os seus méritos no plano espiritual. Aí, algumas estatísticas que eu procurei na internet, saindo um pouco agora do Livro dos Espíritos, estatísticas mostram que solteiros, viúvos ou separados adoecem mais e vivem menos tempo que os casados. Yes! Yes! Alguma coisa a gente tinha que ter melhor, né? Não. A gente não precisa não casar, não. Mas estatísticas, a gente está falando só simplesmente de estatísticas percentuais. Então, que os solteiros, viúvos e separados adoecem mais e vivem menos tempo que os casados. Por quê? Porque o cara não tem mulher, o cara não tem a mulher não tem marido, ela vive menos, ela devia viver mais, né? Porque pode fazer o que quer, vai para lá, vai para cá. Muita gente fala assim, que vou casar amanhã. Você que está pensando em casar, já aproveita e já pede a mulher em casamento.
porque vai viver mais. Alguma coisa a gente tinha que ter de bom, pô. Né? Não pode sair no sábado à noite, não pode fazer isso. Vou jogar futebol de domingo então, né? Os que jogam futebol falam assim, mas você vai de novo domingo? Vou todo domingo. Mas 8 horas da manhã? Mas a gente chegou 2 horas da manhã, não tem problema. Eu vou. Mas tem certeza? Queria tanto que você ficasse em casa hoje. Pô, sábado, a gente pode ficar 11h30 que eu chego de volta, você está dormindo ainda. Então fica tranquila. Os homens têm mais... Agora, a parte ruim dos homens. Ai, Lívia. Os homens têm mais dificuldades que as mulheres para viverem sozinhos. Principalmente se já tiveram algum relacionamento que acabou em separação. Oi? Isso. Não, uma terrível dor de cabeça precisa quase de uma internação hospitalar. Já chamou o SAMU. SAMU não, 911. Porque a dor de cabeça não é assim, um Tilenolzinho baixa. Não baixa. Os homens têm mais dificuldade do que as mulheres de ficar sozinhos. Nós, via de regra, somos mais ativos, né? Nós somos mais falantes, a gente precisa, né? A gente precisa de várias coisas. O homem não é por muito tempo foi um ser que ficou em primeiro colocado nas paradas de sucesso, mas na verdade nós não somos nada sem a mulher, né? A gente precisa da base e por isso que a gente fica doente, né? O cara sozinho, não tem nada para fazer, não tem com quem brigar, não tem com quem, né? Pode deixar o prato em cima da pia, pode, enfim, fazer o que quiser. Tem vários exemplos aí. Eu vou entrar numa parte um pouco mais séria agora, que seria dessa lei de reprodução, as taxas mundiais de suicídio entre homens, tá? Por que os homens, isso é fato, homens tiram sua vida mais do que mulheres? Isso é fato. Por quê? Quais são os fatos que deixam o homem mais triste? Por isso que ele adoece, por isso que ele perece mais. Ser idoso. Ser idoso. O homem tem uma dificuldade de ser idoso. O homem tem uma vaidade de ser idoso. O homem tem uma... os que fazem esporte, a cabeça pensa, o corpo já não aguenta mais. E você não entendeu isso ainda. Então, para o homem ficar idoso é complicado, porque ele não foi preparado para isso. Ele não foi, o chip do homem não foi preparado. Andar de moto, que a gente anda de moto bastante, né, Reinaldo? Aquele passeiozinho de 2 horas não aguenta mais as costas. E você começa a ficar mais triste a cada momento. Ter perdido a mulher recentemente. E são inúmeras histórias onde o homem tira a sua própria vida depois que a mulher vai. Depois que ela parte, ele tira a sua própria vida. Ou ele não tira a sua própria vida só, ele desiste de viver. E isso acaba, consequentemente, tirando a própria vida. Tá? Estar em tratamento para depressão, viver sozinho. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. O homem não nasceu para ficar sozinho. Eu falo por mim, tá? Ficar sozinho, para mim, é terrível. Eu falei, com o que eu vou falar? Eu preciso falar, né? Falar no telefone não adianta. Você tem que falar com alguém, colocar a mão e falar. E isso acaba sendo um processo depressivo. A depressão é silenciosa, a depressão ela é sorrateira, a depressão ela é uma coisa que você não percebe, e uma pessoa depressiva você não vê que ela está depressiva. Então o homem, principalmente o masculino, o ser masculino, ele tem esse processo de depressão um pouco mais aguçado, né? Apresentar história de tentativa de suicídio anterior. A pessoa já tentou uma vez, o homem tenta mais, esses são os índices, tá? Porque eles mais se vão. E estar sem atividade profissional. Isso aí é terrível. Isso aí para qualquer homem e mulher, atividade profissional ela é terrível, né? Parece que a nossa vida fica um vazio. A gente não se acostuma. O meu trabalho físico de ganhar pão é no Brasil. Quando eu estou aqui, ficava, né? No começo ficava muito perdido, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha que trabalhar no Brasil, só que você não está fisicamente lá. E eu me sentia mal, eu me sentia
impotente, porque a gente não está exercendo uma atividade profissional. Na nossa cabeça, evidentemente, claro. Tudo isso é a cabeça das pessoas, gente. Nada disso precisa acontecer. Tem idosos super felizes, o cara que perdeu a mulher recentemente arruma outra, depressão, ele sai para sai com os amigos, e assim vai. E o profissional é a mesma coisa. Nós precisamos trabalhar. O homem tem essa necessidade de trabalhar, ele tem essa necessidade de produzir, né? É do âmago do homem, tem que produzir. E as mulheres têm um índice muito mais baixo que os homens, quase 80% a menos. Então, a cada 10 homens que vão, 2 mulheres. E, evidentemente, não há um estudo muito específico sobre isso, mas a maior parte é por violência doméstica. Essa é a maior parte. Violência, não violência só física, tá? Verbal, pressão, a pressão do lar, a pressão da vida é um dos maiores índices de suicídio entre as mulheres. Isso dito, né? Voltando à parte do casamento, o Kardec continua na pergunta 701 dizendo assim: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, estão mais conforme com a lei natural? Eu sou uma pergunta até, de novo, bem óbvia, né? E ele responde: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição é um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, devem ser fundados sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas a sensualidade. Então ele condena veementemente e aí continua os próximos capítulos: traição, adultério, tudo isso é definitivamente condenável na parte humana e na parte espiritual, né? E ele diz que a monogamia, evidentemente, para uma reprodução energética positiva, tem que haver a monogamia. A poligamia, em casos de você ver ou espíritos subsidiados e tudo mais, você vê que é uma das portas principais de entrada. Então, o espírito deixou bem claro aqui pra gente. A poligamia, ela é um processo do homem, não é uma lei natural. Esse vídeo é muito engraçado. Eu vou até pedir para apagar um pouquinho a luz, por favor. Gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Ser voz é familiar. Peraí, só sua, você nunca me esconde. Deixa eu ver você aqui. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido! Menina, por que a gente não pode ficar de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fiz tudo isso por causa de homem! Não seja justa com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? Mas são jabinhas pequenininhas. Muito bom, muito pequenininha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Ô, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha,
Eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não há uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili! É o quê? Murili! Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Murili. Pois é, a Murili parece Loeni. É, mas é tipo Loeni, né? Loeni é junção de nome também. Ah, é? É junção de Paulo com Eni. Vocês seus Aí pais? ficou, meus pais. Ah. Loeni. Loeni. Eu gosto do... Bom, gente, para descontrair um pouquinho o vídeo, mas é bem assim mesmo, né? Graças à nossa reencarnação, à lei da reprodução, que nós podemos melhorar. Você imagina se aquela mulher não tem essa oportunidade de se melhorar com a filha, agora na parte real da história. Se ela não pudesse fazer isso, se ela não tivesse a oportunidade de voltar e reparar o erro que ela fez. Isso é maravilhoso. E a gente não pode, em hipótese alguma, ceifar esse tipo de lei, né? Porque isso é completamente fora dos parâmetros que a gente acredita, né? Que nós acreditamos aqui que a gente pode fazer o mundo melhor. Então, se a gente tiver... Qual é o melhor jeito de eu passar numa prova? Fiz a prova, repetir, eu fazer ela de novo. E aí estudar um pouco mais, me preparar um pouco mais, ajustar um pouco mais. E ir para mais preparado. E a encarnação nos deu esse presente que a gente precisa agarrar. E cada momento que a gente está aqui na Terra, a gente precisa olhar, agradecer e falar assim, obrigado, Senhor. A palavra gratidão por voltar e ter uma segunda chance, uma terceira, uma 30ª milhão de chances que a gente já teve na nossa vida. Mas a gente está aqui. Esse livro, esse Gary Chapman, é um livro que a minha esposa estava lendo, e eu não sou muito de ler livros desse teor, né? Mas eu achei muito interessante, porque ele fala muito de vidas a dois. Ele não é evidentemente um espírita, mas ele fala muitas coisas que a gente precisa prestar atenção no dia a dia. Affirmation, desculpa estar em inglês, é que fazia mais sentido de acordo com o livro. Afirmação. A gente precisa todos os dias de manhã ter uma afirmação com a esposa, com o marido. Bom dia, tudo bem? Fazer um elogio. Frases de motivação no espelho do banheiro. Hoje é trend, né? É muito famoso educações emocionais, coaches emocionais, que são ótimos, tá? Mas todos eles voltam para buscar as informações que já tinham sido faladas há muito tempo atrás. Uma afirmação no espelho do banheiro, uma frase bem colocada, obrigado pelo café da manhã, você está tão bonita hoje, você pintou o cabelo? Difícil, né? Mas é poderoso. Eu estou lendo. E, olha, depois eu te dou umas dicas dele. Que funcionaram. Então, a afirmação é uma coisa muito importante. A pessoa precisa saber que você sabe. Ela precisa da afirmação e vice-versa. Ela precisa saber que ela está fazendo aquilo que está certo, o que ela gosta. Quality time. Então, a gente precisa de um tempo bom para nossa vida. Passear, andar de bicicleta, ouvir uma música junto, sentar para fazer nada. É uma coisa muito importante de um desses capítulos do livro. Receiving gifts. Receber presente. Quem não gosta de receber presente? Quem que não gosta de chegar em casa? Mas não é qualquer presente. Um presente, ele tem que ter um significado.
É muito fácil você chegar e comprar um presente qualquer para sua esposa ou para o seu marido. Mas e aquilo que ele realmente gosta? Às vezes uma coisa mais simples do mundo é o que mais ela está precisando, ou o que mais ele está precisando. Pensa nisso. O valor monetário do dinheiro, do presente, não é o mais importante, é o significado que ele tem. Act of service. O que seria o act of service? A gente pegar e desenvolver questões. Olha, amanhã eu vou limpar a casa para você, eu vou lavar, eu vou fazer um almoço, fazer aquilo que a outra pessoa gosta, fazer aquilo que ela não gosta ou que ele não gosta. Isso funciona, né? Um exemplo rapidinho. Eu fui lavar a louça um dia em casa, que eu não gosto de lavar louça, mas eu lavei a louça. Ela ficou tão feliz que ela chegou em casa ali, botava a pena e falou assim: ai, que bom, obrigado. Foi uma simples loucinha, que você passou um negocinho, sabe? Então, o act of service são coisas que você faz simples, detalhes, combinados, eles podem até ser combinados, que isso faz uma grande diferença. E, por fim, physical touch. Não só physical touch no modo sensual da coisa. Um physical touch é um pegar na mão no shopping, na praia, enfim, são detalhes. Nada, gente, esse rapaz, esse Gary Chapman, ele não fala nada extraordinário, ele não é nada muito louco. Ele quer voltar para o básico. Vai fazer isso, faz um agrado, ajude, faça o básico. Você vê como a sua vida melhora. E ele fala, love is a choice. Então, o amor é uma escolha. A gente pode escolher. No livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele diz assim: a energia do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que se acumulando invadem os campos sensíveis da alma. Como que obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando o controle adequado. Então ele fica muito claro que ele não condena o sexo. Ele diz muito claramente que quando você reproduz as energias magnéticas onde o casal está sendo naquele momento, eles são misturadas e isso gera essa nova vida. Então, quanto mais pura e mais clara e mais com menos estresse do dia a dia, essa energia que vai ser fundada para ter uma pessoa só, essa energia ela é o que eles procuram. É o que o espírito, é o que a lei da reprodução busca. A energia com coisas nítidas, com potenciais nítidos de uma evolução. Esse rapaz, Andrei Moreira, ele é um psicólogo bem famoso no Brasil. Ele escreveu livros, ele faz palestras, é muito legal as palestras dele, ele é muito interativo. Ele tem um programa que vai para fora do país, fazer Médicos Sem Fronteira, ele tem um programa fantástico, a gente tiver a oportunidade de ver um pouco do trabalho dele, é bem interessante. E esse Bert Hellinger, ele descreveu 3 leis de relacionamentos afetivos. Esse Bert Hellinger, eu vi aqui, ele é um terapeuta alemão de 92 anos. Ele trabalha simplesmente com casais, né? Então ele descreveu 3 relacionamentos afetivos. O primeiro é ordem. Quem veio antes, veio antes. Quem veio antes é grande, quem veio depois é pequeno. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe. Ele está falando dos filhos. Então, isso ele foi bem claro. Quem veio, o filho, você tem essa imagem do filho, o respeito dos filhos para com os pais e o respeito dos pais para com os filhos. Muitas famílias um pouco se perdem hoje por conta de tratar o filho como se fosse um amigo, né, de infância. Sim, ele é seu amigo, mas tem que ter uma ordem. Tem que ter uma hierarquia. Porque você simplesmente veio antes.
Você sabe um pouco mais. Você não é mais inteligente, seu espírito não é mais elevado, você sabe um pouquinho mais, porque você veio antes. Equilíbrio. As trocas em um relacionamento entre iguais devem estar sustentadas no equilíbrio dinâmico entre dar e receber. Você não pode esperar só receber. Eu só quero receber, só quero receber, só quero receber. O que você está dando no relacionamento? Qual que é o equilíbrio de uma relação que você está tendo na sua vida? Você está dando muito? Você está recebendo muito? Como que está hoje a nossa vida? E muitas vezes eu me pego, me pergunto, e a gente senta para conversar e vê qual é essa sintonia, o que a gente precisa para ela. Então, o equilíbrio entre os casais é muito importante. Pertencimento. Aquele ou aquilo que pertence ao sistema pertence. Não pode ser excluído. Se alguém ou algo pertence é excluído, será representado como sintonia ou por algum descendente naquele sistema. Então, o pertencimento, a gente precisa pertencer à família. A gente tem que incluir os nossos filhos, a gente tem que incluir as nossas a gente faz isso muito nos nossos encontros do futebol, onde tem os eventos que as mulheres vêm as crianças, num sábado à tarde, vai levar os seus filhos, então tem que pertencer, tem que estar todo mundo coeso. Às vezes eles não podem ir, às vezes eles não podem, quanto mais eles vão ficando, vão se separando um pouquinho, mas a gente tem que trazer esse conceito família, porque isso influi na reprodução deles, da ordem. Nós viemos antes, nós temos que dar o exemplo, para que eles achem que essa lei de reprodução, que essa sintonia, ela tem que continuar existindo. Tá? Sob o ponto de vista espiritual, grande parte das relações afetivas, não todas, tá? Muito importante, não todas, são reencontros de antigas reencarnações de almas desajustadas do passado. É um resgate. Então, se você acha que você vai se livrar da mala que está com você hoje, e fala assim, eu não vou fazer nada, porque eu vou passar essa encarnação e ele vai embora, não vai não. Ele vai voltar, você tem que reajustar. Então o casamento foi feito para isso também, para aquele tipo de cenário que a gente vê daquele filme, daquele trechinho, aquele pequeno trecho, aconteça. Então, poxa, se nada der certo, vamos pensar de pelo menos no reajuste, né? Vamos pensar principalmente de a gente ter essa nova face, essa nova vida, ou tentar resolver algum problema. Muito interessante. Filhos são presentes do Criador para atingirmos a lei da reprodução e não uma abdicação de nossas vidas. Filhos não são coisas que a gente tem que colocar eles em primeiro lugar. Nós precisamos dar um tempo para eles, nós precisamos colocá-los nos seus devidos lugares, só que o casal tem que ter a sua vida. Nós temos que ter as nossas vindas no centro espírita. Nós temos que ter os nossos projetos individuais. Nós precisamos trabalhar em conjunto, porque não há como um bloco mover 100% do tempo de uma mesma coeso, de uma mesma forma. Então, os filhos são importantes? Sim, são. Só que a gente precisa dar o valor que é dado e continuarmos a nossa evolução. Eles vão continuar a evolução deles. Né? Então, a gente tem que entender que a gente não pode se abdicar. A gente não pode, não, vou tirar aquele negócio, vou tirar da minha boca para dar da boca do meu filho, não vou comprar uma calça porque o meu filho está precisando de uma. Sim, legal. Só que você precisa se cuidar. Você precisa se gostar também. Não adianta a gente só ficar cuidando dos filhos. E aí a encarnação passa inteira, a gente acaba não fazendo nada. Na atualidade dos tempos, pais cada vez mais ausentes por conta da necessidade do ter. Então, os pais querem ter celulares, tablets, aquela evolução natural do ser humano. Então, cada vez mais ausentes por conta do trabalho. Os filhos cada vez mais trancados em si mesmos, aprendendo o que as redes sociais oferecem. Se você não cuida, quem cuida é a internet. Fica tranquilo. Exemplo, eles têm um monte ali. Ruim, bom, mas ele tem um monte de exemplo. E profissionais de saúde e educação cada vez mais focados em ajustar essa equação explosiva. Sobra para o pai, sobra para o professor, sobra para o médico, para o psicólogo, ajustar prestar atenção no que a gente está fazendo em casa. E, por fim, vamos refletir. O perdão saudável, sem arrogância, é amor. Vamos perdoar um pouco. Né? Aquela falha que o seu marido, ou sua esposa, o seu filho tem em casa, vamos perdoar.
mas do coração. Não falar, tá bom, e guardar aquilo. Perdoar sem arrogância, sem barreiras, é amor. Perdoe 70 vezes 7. Um dos vídeos que eu estava vendo, a pessoa estava falando assim que Pedro, quando chegou para Jesus, perguntou: Senhor, o que é 70 vezes 7? Ele estava falando do casamento, porque nós temos que 70 vezes 7 acontece na semana, né? Uma semana de vida conjugal, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, porque essas coisas acontecem. Então, perdoe 70 vezes 7. Se a gente achar que isso não vai, a gente tem que perdoar de novo. A gente tem que perdoar nos entendendo o que está acontecendo. O relacionamento é um filme e a mágoa é uma fotografia. Nós temos uma vida inteirinha acontecendo na nossa frente, que é um relacionamento, é um filme. Quando a pessoa faz aquela mancada, aquela foto, ela é guardada e ela é trazida à tona toda hora que é um relacionamento. Então, vamos deixar isso acontecer, vamos perdoar, né? Vamos deixar isso. Foi uma falha, sim, foi uma falha. Mas a gente precisa isso, a gente pode perdoar essa pessoa, a gente pode perdoar nós mesmos. A gente tem que entender. Anticaridade é contra a lei de reprodução. A gente precisa ser a anticaridade é contra a lei da reprodução. A gente não pode, a gente não tem o direito de não gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para as pessoas que abdicaram, que são solteiros, que são viúvos ou que decidiram não fazer isso, que elas estão completamente erradas. Não, não são. Você lembra que lá o Espírito ele fala, por egoísmo, sim, mas por uma tentativa de tentar fazer, uma tentativa melhor de fazer a coisa, isso não é anticaridade, tá? O que é anticaridade é você conter essa lei. Eu posso casar, só que eu não vou porque a minha mulher é chata. Eu não vou porque eu não quero. Isso sim, a gente entender que ninguém é perfeito. Não existe perfeição. Você vai errar, ela vai errar, nós vamos errar, e quando a gente faz tudo isso, quando a gente entende dessa caridade, a gente melhora. Uma excelente semana a todos. Obrigado por ouvir. Essa palestra para mim foi muito interessante, muito incisiva, porque eu aprendi mais do que na verdade, do que foi passado. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa semana.